fazer uma aposta com você que está nos assistindo agora. Eu tenho absoluta certeza de que você já mandou uma mensagem pelo seu celular hoje. E tenho mais certeza ainda de que você já usou o seu celular como um walkie-talkie em algum momento da vida, né? Gravando a mensagem, mandando para alguém. Os aplicativos de mensagem fazem isso. E hoje há uma série deles, todos eles com uma presença bastante maciça aqui no Brasil. O usuário brasileiro gosta muito de rede social, a gente já tratou disso aqui na Jovem Pan. Os brasileiros gostam de rede social e gostam de se comunicar. E os aplicativos de mensagem caíram como uma luva para esses usuários. E agora a gente vai falar sobre um desses aplicativos. Nós vamos falar sobre o Viber, um dos pioneiros, um dos primeiros nesse mercado, que tem uma presença bastante significativa aqui no Brasil e trouxe ao longo desse ano algumas novidades, lançou novidades recentemente, e quem vai nos contar todas elas é o Luiz Felipe Barros, que é o diretor-geral do Viber aqui no Brasil. Tudo bem, Tudo Luiz? bom, Carlos? Obrigado. Bom, quero primeiro que você comece a falar para os nossos ouvintes da novidade mais recente. Depois a gente volta, né? Mas acho que todo mundo quer saber dos grupos abertos. A gente falei sobre isso aqui na rádio, logo que o comunicado de vocês foi divulgado para a imprensa. Algumas pessoas já estão nos grupos abertos. E eu queria que você contasse para a gente o que são os grupos abertos. Os grupos abertos são muito parecidos com os grupos que você está acostumado a ter já em outros aplicativos de mensagem. São grupos onde algumas pessoas podem falar, mas a grande diferença é que agora qualquer usuário do Viber pode acompanhar o que essas pessoas estão falando. Então imagina que você é interessado numa banda, e essa banda tem um grupo. Hoje é um grupo fechado, você não tem nenhum acesso ao que eles estão falando, mas agora eles podem ter um grupo aberto no Viber e deixar todos os fãs acompanharem. A gente está investindo bastante em conseguir parceiros interessantes para o nosso público. A gente tem bandas, celebridades, rádios, como a própria Jovem Pan, que está lançando 4 grupos abertos agora. A gente tem vários grupos internacionais, também de artistas, celebridades. O Paris Hilton, não sei o quanto vocês conhecem, um dos maiores fofoqueiros do mundo, né? Cobre celebridades. Ele criou um grupo aberto no Viber e menos de 48 horas depois do lançamento já tem 30 mil pessoas seguindo. Ele já postou vídeo de celebridade cantando na casa dele, foto indiscreta. E é uma forma legal de você poder acompanhar os bastidores dos assuntos que você realmente gosta. Porque a nossa grande busca dentro do Viber é por inovação. A gente não conhece nenhuma rede social, ou nenhum aplicativo, ou nenhum site que ficou no ar muito tempo sem se reinventar. Se vocês pararem para olhar para trás, o Orkut, há 4 anos atrás, era a identidade digital do brasileiro. Se você não tivesse no Orkut, você não estava na internet. O que aconteceu nos últimos 4 anos? O Facebook chegou no Brasil, ultrapassou o Orkut caiu vertiginosamente, o Orkut virou um museu. Um museu. É literalmente um museu. Levemente abandonado, uma série de preconceitos começaram a surgir, e agora, recentemente, foi desativado. E a gente está falando de uma plataforma que pertence ao Google, uma das maiores empresas do mundo. Então, sem inovação, a gente não via futuro, não só para a gente, mas para ninguém. Dá uma olhada para os portais que eram famosos há 10 anos atrás, quais deles ainda estão vivos. Foram os que constantemente se renovaram. E o Viber também acredita nisso. Não adianta a gente ficar trazendo pequenos recursos, pequenas melhorias apenas. Isso é fundamental, isso é a nossa obrigação. Mas se a gente não inovar, a gente acaba ficando para trás. Então os grupos abertos é uma forma da gente não só inovar no produto Viber, mas numa visão que a gente tinha de que a socialização na internet ainda estava num estágio muito primitivo, onde eu converso com os meus amigos, eu acompanho o que as pessoas que eu gosto, os temas que eu gosto, o que estão acontecendo, no meio de uma timeline super poluída, ou de uma timeline que tem um algoritmo que escolhe o que vai aparecer. Não, no Viber a gente quer criar um canal onde você acompanha as pessoas, algo mais humano. Então você não está acompanhando o canal oficial da sua banda, você está acompanhando os membros da banda. Você não está acompanhando os posts de um blog, ou um dos caras do blog falando sobre isso. Você está acompanhando o que os editores falam. Tem blog fazendo reunião de pauta dentro dos grupos abertos do Viber. Então está sendo uma experiência incrível para a gente estar no ar há 48 horas, já tem grupo com mais de 1 milhão de seguidores. A gente está até bastante impressionado com a velocidade, porque uma das decisões que a gente tomou no início foi que os grupos abertos são só para parceiros durante um período. Vai variar entre 2 e 3 meses, depende do termômetro que a gente sentir ao longo do tempo. E a gente convidou muitos parceiros, preparou esses parceiros para, de fato, terem conversas, usarem o Viber do jeito que ele é para ser usado, porque
a gente não queria que usassem os grupos abertos como um feed de notícias. Ali é uma conversa de verdade. Uma das surpresas que a gente teve é, aos poucos que começaram a usar como feed de notícia, viram os outros grupos e falaram assim, eu preciso convidar mais gente para participar aqui. Mas nesses 2 dias, nessas 48 horas desde que a gente lançou, a enxurrada de gente pedindo para entrar, para criar grupo, e de consumidor, de gente que é fã do Viber, a gente que nunca ouviu falar, a celebridade falando, poxa, por que eu não fui convidado? A gente, não é que você não foi convidado, a gente só tem um time limitado, não dá para conversar com todo mundo. Todos querem fazer parte. Então está sendo uma experiência muito legal para a gente. Essa nova possibilidade que se abre com os grupos abertos, dá para dizer que coloca o Viber em outro patamar, porque, de certo modo, ele usa uma lógica que já é aplicada. Hoje você mencionou o feed de notícia e ele remete à rede social. Dá para dizer que o Viber, de um aplicativo de mensagens, onde a comunicação era direta, né? Eu e você. Agora ele aplica essa lógica, eu, você, mas ele também usa um pouco daquilo que a rede social tem. Vamos dizer assim, eu subo um degrau na escala da comunicação ali a partir dos apps? Sim, com certeza. A gente gosta de dizer que a gente não está se tornando uma rede social, e sim uma plataforma social. Porque a gente não perde nada do que o Viber tem de valioso. Você pode continuar se comunicando um para um em mensagens ou em grupos, ou fazendo videochamadas, ou fazendo ligações gratuitas, ou usando no seu computador. Nada muda para quem tem esse perfil de uso. A gente apenas criou uma nova possibilidade. Mas a gente tem muita preocupação com privacidade. Então, por exemplo, se eu estou seguindo um grupo que você faz parte, eu consigo ver que você faz parte desse grupo, mas eu não vejo seu telefone. Eu não posso te mandar uma mensagem direta. Por quê? Se eu pudesse, você ia enlouquecer. Eu ia tirar toda a sua privacidade e a dinâmica que você tem de relacionamento com o aplicativo de mensagem. Do mesmo jeito que outra preocupação nossa, e que sempre incomodou muito todo o time no Viber de produto, era quando você segue uma marca numa rede social ou um tema que te interessa, todo mundo sabe que você está seguindo esse tema. E se eu quiser fazer isso por conta própria, se eu não quiser dizer por aí qual é meu time ou que eu gosto daquela cantora, porque meus amigos podem me sacanear. Então, você não consegue ver, você como administrador do grupo, quem te segue. Você sabe o volume de pessoas, sabe quem está online, sabe quantos likes o seu conteúdo teve. Num futuro muito próximo, todos os seguidores de um grupo vão poder comentar numa segunda aba. Essa é outra preocupação. Aquela conversa do grupo é do grupo. Se a gente permitisse que todo mundo fale, imagina esse grupo que já tem 1 milhão de seguidores. Ia ser enlouquecedor. Ninguém se entende. Ninguém se entende. Então é só o grupo conversando ali e uma aba secundária onde as pessoas podem comentar e o pessoal do grupo, se quiser, pode interagir. Pode interagir dentro daquela aba. Ou, por exemplo, vai poder pegar uma pessoa que está comentando e trazer para o grupo por um tempo. Né? Uma das possibilidades que a gente acredita bastante, e o Paul Van Dyke, aquele DJ, fez recentemente, e recentemente é claro que é recente, que tem 48 horas, que para a gente está tão intenso que já parece que tem mais tempo. Na primeira noite dele lá, ele falou assim, vou chamar um amigo aqui para bater um papo com vocês. Ele chamou um jornalista, amigo dele, e o cara começou a entrevistar o Paul Van Dyke. Ele nos Estados Unidos, o cara na Inglaterra, o Paul Van Dyke fazendo videozinho, mostrando a mesa dele de som. E ele criou, de repente, uma interação nova. Né? E no final o cara falou, tchau, tô saindo, saiu do grupo. Ele tá botando outras pessoas. Então é uma dinâmica muito rica, dá muita possibilidade. Imagina que você tem uma sala que é sua, você convida quem você quiser, a pessoa fica lá pelo tempo que você quiser, com a diferença que ela está sendo transmitida em tempo real para o mundo todo. Você mencionou a questão da privacidade, a preocupação com a privacidade. E nos últimos tempos tem havido uma preocupação justificada, inclusive, dos usuários com aquilo que é feito com os dados, a preocupação sobre como estão sendo vistos e o que está sendo visto deles na internet. Isso em qualquer plataforma. É um ponto sensível para vocês que trabalham com o fornecimento desses serviços e é um dificultador. Isso torna um pouco mais difícil o desenvolvimento de algumas possibilidades, de algumas ferramentas, porque vocês sabem que a preocupação com a privacidade, o pé atrás do usuário em função de algumas coisas que têm acontecido podem acabar criando ruídos nessa relação ou não? É uma preocupação enorme para a gente. Vou contar algumas histórias rápidas. A primeira, em relação aos grupos abertos. Enquanto a gente criava essa plataforma, a nossa régua era, e a privacidade do nosso usuário? Eu continuo tendo o meu espaço? Sim. Como é que vão ser os alertas? Vou ficar pipocando alerta? Não, os grupos abertos não têm alerta. O usuário tem que ativamente olhar o grupo.
é grupo por grupo, você não tem uma timeline confusa, com um monte de gente falando. Então a sua dedicação é exclusiva, mas a sua privacidade também continua. Por outro lado, quem vai ter grupo? Poxa, mas vão conseguir me mandar mensagem dentro do Viber direta? Será que as pessoas não vão invadir meu espaço? Meu número vai aparecer? Não, você continua tendo toda a sua privacidade. Falando sobre privacidade de uma maneira mais aberta, essa é uma das maiores preocupações nossas. O Viber é o único aplicativo que nunca teve nenhum escândalo de vazamento de informação. Você pode procurar à vontade na internet. A gente sempre fez questão de ter um time só voltado para isso. Se você desinstalar o Viber e não fizer backup das suas conversas, elas somem e você perdeu para sempre. Porque elas só estão armazenadas no seu celular e no celular de quem mandou. A gente não armazena nada em servidor. Se você desinstala, por exemplo, um dos nossos concorrentes que são populares no Brasil, instala em outro celular, volta tudo. Isso garante para o nosso usuário que as informações dele não vão estar sendo monitoradas, não vão estar sendo roubadas, não vão estar sendo vazadas de alguma forma. E a gente não para por aí, a gente está muito preocupado com encriptação, a gente já tem hoje toda a nossa comunicação encriptada, a gente está com planos de ir para um próximo nível, muito mais agressivo nisso. E a gente teve algumas histórias que são até bastante populares na internet. Uma delas foi há 1 ano e meio atrás, quando o governo da Arábia Saudita resolveu intimar o Viber, o WhatsApp e o Skype a fornecerem todos os dados da população porque eles queriam. Um governo simpático, pouco totalitário, a gente sabe como é que funciona. E a gente se recusou. Nós tínhamos mais de 10 milhões de usuários na Arábia Saudita e eles simplesmente bloquearam o acesso ao Viber. A gente preferiu perder parte da nossa base, não poder oferecer o serviço do que invadir a privacidade do nosso público. Em contrapartida, a gente passou um tempo desenvolvendo uma forma de bypassar esse bloqueio. E hoje a gente funciona bem na Arábia Saudita, temos uma base excelente de usuários e todo o mercado onde a gente é bloqueado, a gente rapidamente volta a funcionar. Claro, não da maneira oficial, mas de uma maneira que a gente garante privacidade. Então, por exemplo, nós somos líderes em todo o Oriente Médio. Onde existe a preocupação e é uma preocupação justificada com a invasão. Exato. Agora, a gente tem uma disputa que é saudável para o usuário, estimula vocês a trabalharem em busca da novidade, né? A tua fala inicial acho que demonstra isso, a necessidade de inovar para continuar ativo no mercado. E quando a gente começou o bate-papo, eu brinquei, fiz uma aposta com o nosso internauta, falei, aposto que vocês já mandaram uma mensagem hoje. O brasileiro gosta de aplicativos de mensagens. A prova disso é o sucesso dos grupos abertos, em tão pouco tempo já funcionando. O sucesso do Viber e de outros aplicativos de mensagem, a gente sabe que são várias as alternativas, que atendem a gostos muito específicos, né? Tem isso também, cada usuário se identifica com uma plataforma. Qual é a dificuldade de trabalhar no mercado brasileiro? A gente sabe que muitas empresas vieram para cá, voltaram a sua atenção aqui para o Brasil, abriram escritórios recentemente, com investimento pesado no Brasil, porque tem alguma coisa diferente aqui. O que é esse algo a mais que o brasileiro tem? A socialização e a vontade de se comunicar é algo impressionante no público brasileiro. Foi um dos motivos pelo qual o Viber resolveu abrir aqui. A gente via o nosso volume de mensagens, nosso volume de downloads crescer mesmo sem a gente fazer nenhum investimento focado no Brasil. A gente, 1 ano atrás, tinha 8 milhões de usuários no Brasil sem nunca ter feito nada. A gente já tinha sido líder de download nas lojas de aplicativos sem nunca ter feito nada voltado para o Brasil. Mas a gente viu que esse foi um mercado que se consolidou. E tem um player muito forte, o Viber era um dos candidatos a um player forte também, mas a gente viu 2 outros players asiáticos investirem pesado no país, mas não vingarem. A gente analisou muito o movimento deles e o que a gente entendeu como principal falha foi o fato deles não terem olhado para o que o brasileiro gosta. Não adianta eu chegar dizendo isso que você usa é ruim. O brasileiro é pegado. Se o Facebook tivesse feito isso em relação ao Orkut, eles iam ter tido um problema. O que o Facebook fez foi se concentrar em fazer um bom trabalho e inovar sempre. Então, de 2009, nós oferecemos isso que eles não têm. De 2009 a 2012, que foi o crescimento exponencial do Facebook no Brasil, eles lançaram Timeline, Fanpage, Tab, API, que permitiu games surgirem, diversas aplicações integradas com o Facebook. E isso foi trazendo uma série de novidades que fez o público experimentar.
Porque o brasileiro, mais do que a vontade dele de se comunicar, ele é curioso, ele gosta de experimentar. E nesse mundo digital, ninguém está satisfeito só com o que tem. A gente está sempre esperando pela próxima coisa. Então o Viber é muito atento a isso. A gente sabia que o mercado brasileiro não era um mercado simples, a gente podia ter escolhido mercados mais fáceis, mas ao mesmo tempo a gente sabia que pela nossa gama de serviços ofertados e pelo que a gente ainda queria trazer pela frente, a gente ia conseguir crescer muito rápido. Então, até agora, no momento dos grupos abertos, muita gente migrou para o Viber saltou de 8 para 17 milhões de usuários em 10 meses no Brasil. E eu estou falando de usuários ativos, não download, gente que usa o Viber recorrentemente. O que fez esse usuário mudar? As ligações gratuitas, as chamadas de vídeo gratuitas, o fato da gente fazer tudo isso não só do celular, mas também do computador e de um tablet. Pessoas que querem mais opções, que querem mais liberdade, porque bem ou mal, é um saco você estar no trabalho, precisando se concentrar, você recebe uma mensagem importante, peraí, deixa eu sair do computador, deixa eu mandar aqui uma mensagem. É uma experiência ruim. Então ter uma versão para o computador é essencial para a gente. E a gente vê que isso faz uma diferença muito grande para o usuário. O usuário corporativo ele é um ponto importante da base de vocês? Mais do que um usuário corporativo, é um usuário que usa durante o horário de trabalho. Seja para fins pessoais, seja para fins profissionais, mas sim, é super importante para a gente. Outras pequenas coisas que a gente tem e que ajudaram a gente a crescer no Brasil, foram os alertas inteligentes. Então, você tem um grupo que tem 30 pessoas e você está numa reunião e recebe 200 mensagens durante a reunião. No nosso principal concorrente, você recebe 200 alertas. No Viber, você recebe um alerta dizendo: Luiz Felipe te mandou uma mensagem no grupo tal. Depois você tem novas mensagens no grupo tal e para. Então, ele não te perturba, não acaba com a sua bateria. Só esse recurso foi fundamental para a migração de pessoas. Nossos grupos cabem 100 pessoas e não 40. Também é um diferencial muito grande. Outro diferencial que ficou mais evidente há 2 semanas é a questão do status líder. Sim, a gente tem isso há 2 anos e meio no Viber. Só que você pode desativar. Então, na semana que o nosso concorrente lançou o status líder sem a possibilidade de desativar, o volume de uso na nossa base se intensificou muito. A gente teve muitos downloads novos por causa de uma falha do concorrente, uma deficiência de produto que ele já tinha e que ficou mais evidente no momento que ele lançou. E o que, de certo modo, acaba mostrando também o dinamismo e o que diferencia o mercado digital de outros, né? Não existe barreira de saída. Ou você faz um bom trabalho, ou você perde o cliente. E é imediato. E é imediato. Hoje, nós crescemos na mesma velocidade que o nosso principal concorrente no Brasil. Mas qualquer falha, eles ficam fora do ar, eles lançam um recurso que o público não gosta. Outro momento muito interessante esse ano foi quando lançaram você poder deixar um grupo mudo por 1 ano. Eu disse assim, nossa, mas os grupos do Viber você pode deixar mudo pelo tempo que você quiser, não tem restrição. E isso fez a gente ganhar usuários espontaneamente, sem nenhuma comunicação, sem nenhuma mídia no ar. O público é muito atento e o boca a boca fortalece muito essa experiência. Então, ter uma gama de ofertas, serviços ofertados dentro do aplicativo que cubra bem essa necessidade do usuário é super importante. A gente tem stickers. Stickers são pequenas imagens, um pouco maior do que emoticons, que você escolhe um pacote. Então você pode pegar um pacote de verão, um pacote de expressões voltadas ao público jovem. Inclusive foram, como dizer assim, foi uma lógica copiada por outras redes que começaram a apresentar esses pacotes, né? Exato. E os stickers são uma forma super divertida de comunicar. O que a gente ouve muito de usuário nosso é: poxa, eu comecei a usar o Viber para testar, ver como é que era. E quando eu fui voltar para o aplicativo que eu usava antes, era tão chato lá, porque era só conversa, né? Não tinha nada divertido para você botar no meio. Outro recurso nosso, que é super adorado pelo público, a gente chama de Doodle por falta de nome melhor em português. Basicamente, você pode desenhar a mão livre em cima de uma foto ou numa tela em branco e mandar para os seus amigos. A quantidade de brincadeiras que as pessoas mandam entre si é hilário. A gente vê que a gente consegue proporcionar uma diversão maior dentro de um aplicativo de comunicação. Agora, Luiz, para a gente poder concluir, infelizmente, nosso tempo se esgota, eu queria ouvi-lo a respeito de um assunto que acabou ganhando as manchetes recentemente e que mexe diretamente com o teu usuário, com seus milhões de usuários. O sucesso dos aplicativos de mensagem tem um impacto direto na receita das operadoras de telefonia.
elas viram que a demanda pelo pacote de dados cresceu, enquanto a demanda pelo pacote de voz caiu, se não caiu, pelo menos estabilizou, mas em alguns casos foi verificado uma queda importante. E agora sinalizaram, algumas já efetuaram a mudança na cobrança, não mais a velocidade reduzida quando se atinge o limite da franquia, elas adotaram o corte e a cobrança por um pacote adicional. Como vocês que ofertam esses serviços de mensagem enxergam? Claro, no fundo, acho que imagino deve existir uma satisfação, porque, poxa, isso é um resultado imediato do meu sucesso. Mas tem um outro lado, que impacta no usuário de vocês. Como é que você vê isso? Primeiro, a impressão do mercado é que as operadoras dos aplicativos de mensagem vivem numa batalha constante. A gente no Viber tem uma experiência bem diferente disso. Hoje, nas Filipinas, por exemplo, um mercado que a gente não só é líder, como é maior do que qualquer rede social lá, nós temos parceria com as duas principais operadoras. E nenhuma das duas cobra pelo tráfego de Viber. Por que elas não cobram? Porque elas veem que o usuário de Viber usa mais dados e acaba comprando pacotes adicionais. Então elas nos veem como os principais aliados delas. Esse tipo de parceria está se replicando em muitos mercados e muito breve a gente vai anunciar uma para o Brasil. Então, é interessante a gente ver esse movimento, que ao mesmo tempo que as operadoras estão fechando para que o acesso a dados não se torne um sanguessuga dentro da sua linha de receita, elas começam a entender que isso é um diferencial de negócio. Eu venho do mercado de operadora e para mim é um pouco assustador ver que até 6 anos atrás as operadoras tinham uma imagem forte, um trabalho de branding muito bem feito e hoje elas viraram grandes tubos que estão atrás de um sistema operacional, de um smartphone, mas pior, atrás de um aplicativo que pode mudar a dinâmica de mercado delas. Quando a gente tinha ligação por pulso no Brasil, e isso virou praticamente por uma demanda do público, uma ligação por minuto, foi uma grande transformação. O SMS, se você comparar o mercado americano com o mercado brasileiro, é muito curioso. Os aplicativos de mensagem não são tão fortes nos Estados Unidos quanto são no Brasil. Por um motivo simples. O SMS sempre foi barato lá. E o envio de mensagem multimídia, então foto ou vídeo, também. No Brasil, mensagem multimídia nunca pegou. Porque era R$ 4,99 cada mensagem. Quem vai gastar R$ 4,99 para mostrar uma foto para alguém? Né? Não faz sentido. Nos aplicativos de mensagem, você manda ao custo marginal do seu pacote de dados. As operadoras lutarem contra esse movimento, eu até hoje, na história, nunca vi nenhum movimento contrário conseguir embarrear uma demanda cultural e social. Correr contra esse mercado vai fazer o público estar cada vez mais atento a Wi-Fi abertos, a melhores pacotes, às operadoras que oferecem opções, como, por exemplo, acesso ilimitado a um aplicativo. Isso vai jogar contra. E abre também um flanco muito forte, porque agora que a gente tem regulamentado no Brasil as operadoras virtuais, imagina se uma operadora virtual, como hoje a gente tem a Porto Conecta, mas a Virgin está chegando no Brasil, a Vodafone já tem um trabalho de B2B aqui. Imagina no momento que uma delas fala assim, tudo bem, então eu tenho um pacote só de dados ilimitado. As operadoras acabam criando um flanco enorme para a concorrência. Né? E é curioso, você mencionou o aplicativo, e é que a gente vai usar aqui, não é de maneira pejorativa, mas um simples aplicativo. Exato. Mudar toda a lógica de uma cadeia de serviço é muito curioso. Isso aconteceu no caso dos aplicativos para chamar táxi, aí depois veio o aplicativo para carona, que criou um pandemônio na Europa, e parecem soluções muito simples para coisas muito óbvias, para as quais as empresas tradicionais, enfim, o mercado tradicional, nunca deu atenção. Né? E as operadoras acho que estão caindo agora um pouco nesse conto. Né? Soluções óbvias para questões mais óbvias ainda, mas que só quem conseguiu observar foram os aplicativos, né? Os desenvolvedores desses aplicativos. Quando eu conheci o fundador do Viber, e um dos motivos que me fez aceitar esse desafio, eu perguntei para ele por que ele criou o Viber. Porque ele já era um empreendedor de sucesso, ele já tinha vendido uma empresa e ele tem até hoje outra que fatura 6 dígitos por ano com uma equipe super reduzida. E eu falei, por que você, que podia estar em casa, aproveitando sua vida, resolveu criar um aplicativo? Ele falou, porque eu estava muito insatisfeito. Porque eu viajo o mundo todo, eu tenho sócios que às vezes estão viajando, às vezes estão na nossa sede, e eu não conseguia falar direito com eles. Porque a qualidade de voz era ruim nos aplicativos que eu conhecia, ou a versão para celular era muito ruim,
ou a gente pagava muito caro numa ligação da operadora, então eu quis criar algo melhor. E toda a inovação que existiu na história partiu da insatisfação de alguém a partir de uma oportunidade latente. Eu gosto muito da história do cara que inventou a mala de rodinha. Era um senhor que já tinha seus 60 anos e que viajava muito com a esposa. Um cara aposentado. E ele não queria ficar carregando mala de um lado para o outro no aeroporto. E ele botou rodinhas. Provavelmente ele não ficou multimilionário, porque não é algo muito fácil de se patentear, é algo muito fácil de se copiar, sim, mas partiu de um problema que ele tinha. Assim como a solução do Viber de ter uma qualidade melhor de voz, gastando menos do que os nossos concorrentes que têm. E essa é outra coisa que é muito surpreendente para a gente. Agora, citando nominalmente, o WhatsApp em fevereiro desse ano anunciou que ia lançar voz. Não lançou até hoje. E a minha sensação é assim, eles estão lançando algo que o mercado, o Viber tem há 4 anos, o Skype tem há 8, 10, nem sei mais há quanto tempo. Ficar copiando o recurso dos outros não é inovar, é basicamente você oferecer o mínimo esperado por um consumidor que cada vez é mais exigente. Os grupos abertos surgiram também de uma insatisfação nossa, que é, poxa, eu quero acompanhar o conteúdo do Oscar com o pessoal que fala bem sobre o assunto, mas aí eu vou para minha rede social de hoje e eu tenho que ficar acompanhando uma hashtag que tem um monte de gente falando bobagem, na minha timeline tem um monte de gente falando de outras coisas. Eu quero acompanhar o jogo do meu time de futebol com quem gosta do meu time, não quero gente me sacaneando. Então eu quero ir para um lugar onde tenha isso. Então a curadoria de conteúdo, a possibilidade de você ouvir conversas, ser mais humano, ser menos corporativo. Eu sempre digo, ninguém assiste um canal de TV. Ninguém ouve uma rádio. Você ouve programas de uma rádio porque seus apresentadores são muito bons. E isso constrói no fim do dia a imagem da rádio e sim, você começa a ouvir a rádio. Então a gente conseguir, por exemplo, ter um grupo com os apresentadores da Jovem Pan, ou um grupo do Pânico com as pessoas que fazem o Pânico, e não um grupo institucional, é muito mais divertido para quem está do outro lado. E a nossa preocupação era criar algo que a gente gostasse como usuário, não que a gente gostasse como empresa. Outro ponto importante, o mundo de games. Esse a gente sabe o quão forte ele é, e é um dos próximos passos do Viber. Mas a gente não quer só botar joguinho lá dentro. Como a gente usa a dinâmica de comunicação e de interação para permitir que o jogo seja mais legal. E outro ponto que a gente jamais vai forçar o usuário a nada. Se você quer estar no Viber só para ligar, fica à vontade. Se você quer estar no Viber só por causa dos grupos abertos, é uma escolha sua. Se você quer usar toda a suíte de ofertas do Viber, é uma escolha sua. A gente não quer... a gente está vendo um movimento muito grande de algumas empresas de fazer o unbundling, né, de quebrar aplicativos em 2. Para a empresa é ótimo, para o usuário é um inferno. Né? Eu fui provavelmente um dos primeiros usuários do Foursquare do Brasil, era apaixonado pelo aplicativo. Hoje eu tenho um aplicativo para procurar a dica da comida, o outro para fazer check-in. Isso não faz mais o menor sentido para mim, depois de 5 anos. Você enfraquece os dois aplicativos. Você enfraquece os dois. Eu chegava num país que eu estou viajando, eu comprava um chip só para poder usar o Foursquare. Mais importante até do que manter a comunicação com as pessoas. Hoje ele me dá uma certa liberdade, que eu não preciso mais fazer isso porque eu abandonei o aplicativo. A gente quer ficar muito longe desse território, porque a nossa preocupação é o usuário, não é, eu quero competir, eu quero reter o mercado. Não, a gente quer oferecer possibilidades e permitir que as pessoas se conectem da forma que elas quiserem, de onde elas quiserem, da plataforma que elas quiserem. E a gente tem sido muito bem sucedido nisso. Luiz Felipe Barros, diretor-geral do Viber aqui no Brasil, falando com a gente aqui na Jovem Pan sobre as novidades apresentadas pelo app e principalmente os grupos abertos. Você que acompanha a Jovem Pan na internet, no jp.com.br, você que ouve a Jovem Pan em qualquer canto do Brasil através da rede Jovem Pan, saiba, a Jovem Pan está no Viber e você pode acompanhar os grupos, diferentes grupos dos programas, acompanhar o futebol com a equipe de esportes, acompanhar o Pânico com o pessoal do Pânico, acompanhar o Morning Show com a equipe do Morning Show, sabendo tudo o que está acontecendo ali e os bastidores daquilo, você com uma conversa mais próxima. Se você já tinha através de outras redes sociais, mais uma forma, mais um canal de contato com a Jovem Pan, agora também no Viber. Queria muito te agradecer por ter vindo aqui, bater esse papo, falar sobre o mercado de apps. Eu brinquei que é bastante concorrido antes de a gente começar a gravação aqui. Falei, isso é uma disputa ali, ombro a ombro, né? Vocês, e pela busca, em busca da inovação, né? O usuário acaba sendo
o principal beneficiado por isso. Quero muito agradecer você por ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes para a gente bater esse papo sempre muito legal. Obrigado, é um prazer voltar sempre aqui. Você continua conectado à Jovem Pan no Tech News, blog jp.com.br/Tech News. E a nossa conversa, claro, continua sempre na rede Jovem Pan.